O processo seguinte é o de número 389, dígito 86/2024, tem como recorrente Sindicato dos Empregados no Comércio de Fortaleza, Empreendimentos Pagamentos, relator Vossa Excelência Embargador Rebonato, tem sustentação oral pelo Dr. Clóvis Renato Costa. Proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada, rejeitar as preliminares e no mérito dar parcial provimento para excluir a condenação, a implantação do intervalo de 15 minutos antes do cumprimento de jornada extraordinária estabelecido no revogado artigo 384 da CLT, em favor de todas as trabalhadoras do Grupo Pague Menos admitidas antes da vigência da Lei 13.467/2017, assim como ao pagamento desse intervalo que não foi usufruído pelas trabalhadoras substituídas, desde a admissão até a efetiva implantação do intervalo e reflexo em 13º, férias e 1/3 DSI e FGTS para as trabalhadoras já demitidas sem justa causa. Reflexo também no FGTS mais 40% e aviso prévio indenizado, excluída a condenação ao pagamento da indenização pelo labor em domingos, o período compreendido de 12/11/19 a 20/4/20, época em que vigorou a medida provisória 905/2020, que revogou temporariamente o artigo 386 da CLT. Conhecer parcialmente do recurso interposto pelo sindicato e no mérito negar de provimento, custas de R$5.000 calculadas sobre o novo valor arbitrado provisoriamente à condenação de R$250.000. O advogado está presente? Presente. Alô? O advogado está presente? Presente, Excelência. Certo. O senhor tem interesse em fazer sustentação, doutor? Tenho, Excelência. A palavra é sua. Não quero fazer a sustentação porque houve a manutenção com a exclusão do dano moral, não é isso? Pelo que eu entendi, então foi mantida a sentença que excluiu o dano moral. Existia dano moral na sentença, doutor? Foi pedido, exato, ela excluía. A gente fez no recurso adesivo. Então, o seu recurso não está sendo provido. Da farmácia foi provido para limitar no tempo a condenação. Só com relação aos 15 minutos, né? Sim. Fazer a sustentação rapidinho, Excelência, só por causa da questão do dano. Leve a sua, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, desembargador Rebonato, eu parabenizo aí pela presidência do trabalho da turma. O desembargador Parente, eu parabenizo especialmente pelo trabalho com as populações de rua, o programa do CNJ, o Pop Rua Ajude, né? O desembargador Durval César, que eu reconheço como um dos grandes propagadores do trabalho do TRT da 7ª Região, o desembargador Antônio Teófilo, foi o primeiro que chegou na sessão, também saúdo pela diligência e pontualidade de sempre. Deu uma saudação ao excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Carlos Leonardo, aos servidores e às servidoras, né, mulheres dessa casa, aos colegas advogados e advogadas, mais uma boa tarde. Né? Antes de adentrar nesse caso específico, excelências, eu convido para que nós possamos refletir sobre a realidade com relação à questão do dano, né? Porque a realidade de mulheres que trabalham como vendedoras em farmácias, né? A maioria do quadro funcional dessas lojas do Brasil, essas trabalhadoras que são fundamentais para o funcionamento do comércio farmacêutico, elas enfrentam diariamente jornadas longas e extenuantes sob pressão constante por metas e em contato com um público que é vulnerável e adoecido, o risco que elas correm, né? Sem receber o devido reconhecimento. Essa rotina dessas mulheres que exige atenção, delicadeza no tratar com as pessoas e também agilidade, ela ocorre muitas vezes na ausência de direitos básicos, como o descanso dominical revezado, os intervalos regulatórios aí para a recuperação física e mental dela, né? Compromete aí a saúde, a qualidade de vida delas, né? E não reconhecer dano, né? Porque a luta dessas condições que estão sendo discutidas, né? A questão da implantação dessa escala de revezamento do descanso semanal aos domingos, 1 por 1, e esse intervalo de 15 minutos, é uma questão que já está na CLT desde a forma originária e vinha sendo desrespeitada sem nem o quê nem porquê. Quando foi isso votado pelo TST, falou-se nisso, né? A Pague Menos, ela foi condenada por não respeitar essas garantias, impondo jornadas exaustivas aí sem o descanso legal previsto. A jurisprudência consolidada do TST, que foi reafirmada pelo STF, né, a SDI do TST, isso foi um recurso lá para o STF, foi mantido, o que foi decidido pelo TST,
e dizendo exatamente que não é só a lei do comércio, né? Já vinha da CLT originária do trabalho diferenciado da mulher. Então, o Sindicato dos Comerciários, que eu aqui represento, ele interpôs esse recurso para pleitear o que não tinha sido concedido na sentença exatamente, né? Porque era questão do pagamento de horas extras pelos domingos trabalhados sem um intervalo legal, já que é uma norma antiga, que não era respeitada, o reconhecimento do dano moral coletivo, decorrente da violação reiterada dos direitos trabalhistas, e, logicamente, a execução individual na ação coletiva, né, garantindo que cada trabalhadora ela tenha seus direitos reparados nos próprios autos. O Ministério Público do Trabalho ele se manifestou favoravelmente aos pedidos aí do sindicato e recomendou também a rejeição do recurso da empresa. Eu destaco aí que essa proteção está amparada em instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil. Importante ver essa questão do trabalho da mulher, né? A Convenção 100 da OIT sobre igualdade de remuneração, a Convenção 111 sobre discriminação no emprego, a Convenção 183 sobre proteção à maternidade, a 190 e a 206 sobre assédio e violência do trabalho. Esses instrumentos eles reafirmam o compromisso global e nacional com o tratamento igualitário e justo e aí respeitoso às mulheres no mercado de trabalho. Excelentíssimos senhores desembargadores, no nosso recurso, nós apresentamos aí que estamos até falando de questões que foram votadas nesse ano, como a questão do risco biológico, né, que foi votado na OIT esse ano. A Pagamentos, nós estamos pedindo esse reconhecimento, né, a reversão, no caso, de ter também a condenação ao dano moral coletivo, que está sendo ensejado, porque, inclusive, agora nós estamos na negociação e eles não implantam, em regra, o recurso tem efeito meramente devolutivo, eles não implantam, não cumprem, recorrem até o fim e na negociação ainda querem, porque querem, não querem fechar, porque querem exatamente tirar o direito das mulheres e a gente não está aceitando isso a nível do comércio. Quer dizer, é uma das coisas que está travando, estava até passeatas e movimentos na frente das farmácias. Então, basicamente, é essa a questão. Nós entendemos que realmente é a manutenção da sentença, mas com a ampliação dos efeitos com relação ao dano moral coletivo, principalmente essas outras questões. Eu rogo a esse egrégio tribunal que acolha integralmente nosso recurso, né, do sindicato, reafirmando o compromisso dessa corte com a justiça social e a proteção da mulher trabalhadora. Muito obrigado, boa tarde, bons trabalhos. Certo, doutor. Só um minutinho, por gentileza. Eu vou retirar o processo de pauta, porque realmente não estou acompanhando, não estou visualizando o estudo sobre a questão do dano moral. Ok, senhor secretário? Retirar de pauta o processo. Ok, presidente. Doutor Clóvis, está em Genebra ainda? Estou voltando. Agora a gente está voltando lá na Alemanha. Entendi. A gente me deixei esperando até agora, né? Deve ser de madrugada aí já. Doutor, nesses casos, senhor secretário também, quando houver advogado em tais situações de locomoção, solicite a preferência. Foi não. É razoável. Porque foi percebido, eu lembrei que o doutor Clóvis estava lá, ele nem me informou, eu que lembrei que ele estava lá e falei. Mas obrigado, muito bom assistir a sessão hoje, foi muito bom. Obrigado, aprendi muito. Parabéns. Retirei de pauta. Aliás, se houve uma decisão do Supremo sobre essa questão, dizendo que a lei da reforma trabalhista era inconstitucional. Não foi essa a inovação da reforma? Não foi uma inovação? Houve. E o Supremo parece que já se deteve sobre essa matéria. Mas eu estou em dúvida aqui, porque o senhor quer vista, doutor? Colega... Não, o Serra vai retirar, vai ter a profundidade. Qual o enfoque, doutor? Sobre a possível inconstitucionalidade. Hein, doutor Clóvis? O senhor está... Ele
15 minutos. Aí ele dá um prazo prescricional. Mas a questão da jornada da mulher, do intervalo 1 por 1, né, trabalha um domingo sim, folga o outro, o Supremo também julgou pela aplicação da CLT e da Lei do Comércio. Inclusive, lá em São Paulo, a gente ganhou até com padeiros, que já está levando para a indústria. Entendeu? Então, os 15 minutos, o Supremo declarou constitucional a lei da reforma trabalhista que afasta, mas ele tem um prazo. Então, a sentença reconhece um prazo, né? Tem um prazo de prescrição. E com relação à da mulher, aí isso não foi enfrentado na reforma trabalhista e o Supremo reconheceu como constitucional, foi recepcionado. Como constitucional. A questão constitucional, a reforma trabalhista com relação aos 15 minutos, só que tem um prazo, né, um prazo prescricional que dá para ser exigível, e com relação à mulher, né, ao trabalho aos domingos, são 2 pleitos, ao trabalho da domingo da mulher, o Supremo manteve a decisão da SDI e do TST, aplicando o 386 da CLT, que é originário. E o pessoal simplesmente não aplicava uma portaria do Ministério do Trabalho que trabalhava 5 por 1. Ok. O processo está retirado de pauta. Senhor secretário? Obrigado.